Onde o homem acha que não tem saída, tem porta de escape para quem serve a Deus. E a Bíblia vai dizer que existe uma rainha que é do mesmo povo, do mesmo sangue, da mesma nacionalidade, que ela se posiciona, porque ela lembra de tudo que ela aprendeu. Ela lembra o Deus que ela serve, o Deus que ela serviu. Ela lembra de todas as maravilhas. Ela lembra de todos os prodígios, todos os milagres que Deus fez para o povo de Israel. E no meio da maior batalha, onde havia ali um decreto de morte, para que matasse todo o povo de Israel. Ali agora existe uma mulher que poderia ficar na dela. O problema não é comigo, o problema é com eles. Eu já sou rainha, eu já me dei bem. Eu gostaria até de ajudar, não é assim que nós escutamos muitas vezes? Eu gostaria até de ajudar, mas eu não posso fazer. Poxa, se eu pudesse, eu até... E essa rainha, chamada Esther, ela poderia agora falar: o problema não é meu mas ela tem dentro dela algo que a igreja vem se perdendo no dia de hoje, que é o amor ao próximo, que é a fraternidade, que é a compaixão ou a benignidade, que é se preocupar ou se envolver no problema dos outros. Nós não queremos mais se envolver no problema de ninguém. Muitas vezes nos cumprimentamos dizendo assim: está tudo bem? Alô, por desencargo de consciência. Muitas vezes damos aquelas 25 centavos no semáforo para aquele morador de rua, por desencargo de consciência. Ajudei alguém hoje. Mas na verdade, eu não quero, quando eu pergunto, quando eu falo tá tudo bem, faço um sinal de joinha, eu não quero parar para te olhar no olho, sentar contigo, conversar e perguntar: e aí, Mário Júnior, aí, tá tudo bem mesmo? Senta aqui, vamos conversar olho no olho, vamos bater um papo. Eu apenas só pergunto tudo bem por desencargo da minha consciência. E essa mulher aqui, ela tem esse sentimento, que é a compaixão. Ela fala assim, sabe? Esther está falando assim, ó, para a igreja: tá tudo bem com a minha vida, hoje eu sou rainha, mas os meus irmãos vão morrer. E dentro dela acende esse sentimento, que é a compaixão. Compaixão significa envolver-se. Envolver-se significa entrelaçar-me. Não é só perguntar se vai tudo bem, mas é eu realmente me envolver, ajudar ao meu irmão a carregar o fardo. E aí ela está dizendo isso, ela está se posicionando agora, mesmo correndo também risco de morte agora, mas ela toma uma atitude aqui, ó, que vai dizer assim, olha o que ela diz, ela é tremenda, ela fala assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, e jejuai por mim, e não comais, e não bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, e depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto rebelde e contra a lei, e se perecer por isso, pereci. Sabe, se eu tiver que dividir, eu vou dividir. Se eu tiver que chorar, vamos chorar junto. Se tu cair, eu vou te ajudar a levantar.
E se eu cair, me ajuda a levantar. Isso é compaixão. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, está falando sobre os dons que são os frutos do Espírito Santo de Deus. Está falando sobre os frutos. E um dos frutos do Espírito Santo de Deus é a benignidade. É eu fazer o bem para alguém sem esperar nada em troca. Mesmo que ela esteja esperando aqui nessa passagem. Que ela pode falar assim, ela está falando assim, ó. Se eu perecer, pereci. Tipo assim, essa atitude minha vai me tirar do meu centro de comodidade. Está cômodo para mim, mas vai me tirar da minha comodidade, porque eu preciso ajudar meus irmãos. E por causa dessa atitude, tem uma lei. E por causa dessa lei, eu também posso morrer. Mas se for para morrer, para ajudar os meus irmãos e não fugir daquilo que Deus me chamou, se for para fazer a vontade de Deus, está aqui os valentes de Cristo nessa noite. E a Bíblia fala que por causa dessa atitude e por causa da coragem de Esther, ela experimenta a misericórdia do rei. E a forca que Ramã fez para Mardoqueu, Deus transformou em morte para Mardoqueu e livramento. Transformou em morte para Ramã, que foi o feitor da forca, e transformou em livramento para Mardoqueu. E o decreto, o pastor fala, e o decreto? O decreto que havia na vida do povo de Israel e o decreto que havia na tua vida foi pago na cruz do Calvário. Fomos perdoados. Castigo que nos trouxe a paz. E por causa de todas as suas machucaduras, são as causas de nós sermos sarados. A cédula de morte foi rasgada na cruz do Calvário. Fomos perdoados. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor.